Damos início a mais uma reunião da Associação Jurídica Espírita de Pernambuco, a AGPE. E trago agora nosso querido convidado, que tratará do tema, Rodrigo Rosal, que trará o tema Regularidade do Senso de Justiça e Cosmovisões em Conflito, apontamentos a partir e além dos textos espíritas. Então, gostaria de convidar nosso queridíssimo amigo Rodrigo Rosal. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito bom dia para todos nós. Um bom dia, Renan, Roberto, Jacilda, Paula, e aquelas amigas e amigos desencarnados que nos ombreiam, ladeando-nos nesse desejo de continuarmos estudando juntos, colaborando como seres interexistenciais, com uma melhor compreensão e talvez um maior alargamento da compreensão do que seja o jurídico a partir, mas não apenas exclusivamente, por isso a partir e além dos textos espíritas, kardecistas. Olha, tem várias maneiras da gente presentear alguém no seu aniversário. Então, se eu entendi bem, esse é o primeiro encontro da AGE desse ano, né? E eu já fico recebendo tantas palavras de acolhimento, carinho, respeito e generosidade aqui. Eu fiz aniversário dia 7 de março. A gente estava conversando 15 minutos antes, não estava sendo registrado, gravado, mas eu vou apenas aqui dizer o que desse registro fica. Primeiro, quando a gente reencontra espíritos encarnados aqui, no caso, que trabalharam com a gente, que fizeram com que o nosso trabalho fosse mais facilitado, menos dificultado, e que algum brilho, algum reconhecimento que desse trabalho veio, tiveram pessoas que fizeram com que ele pudesse ter um efeito prático na vida formativa dos estudantes de direito da instituição de ensino superior a que se referia Roberto, que foi a AESO, a nossa época, na minha experiência, uma experiência profissional que finalizou no final de 2012, porque no mês seguinte eu precisei viajar para João Pessoa para tomar posse na UFPB e ser professor exclusivo de lá até 2021. Hoje eu estou como professor do Departamento de Educação, ensinando fundamentos da educação e legislação aplicada à educação, a LDB, a Constituição, para os estudantes de licenciatura da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso completou 2 anos agora. Então, na experiência anterior, eu tive pessoas que não só me ajudaram, mas provavelmente fizeram com que os meus equívocos fossem amenizados. Eu preciso hoje aqui, porque é ele que está, agradecer e dar um abraço ainda que virtual em Roberto. Ele foi essa pessoa orientando estudantes lá na ESO, sendo um professor responsável, assíduo, cuidadoso, e acredito até que nas vezes em que ele possa ter se equivocado, porque todos nós fazemos, isso nem apareceu para mim. Eu não posso registrar um equívoco dele porque isso não apareceu para mim. Repito, sem dar nenhuma conotação exagerada de idealização, romantizar as coisas. Mas eu também acredito que é importante a gente reconhecer quando as pessoas fizeram algo relevante para nós. Você fez, Roberto, você ajudou na minha formação humana, profissional, filosófica e jurídica na época especificamente e onde a gente estava. Para quem vai nos escutar a partir de agora, né, da prece que foi feita, foi um pouco isso que a gente estava papeando, relembrando prazerosamente o que isso significava. Bom, eu sou Rodrigo Rosal, como já foi dito, minha formação de base de graduação é em ciência jurídica, bacharelado na área jurídica, em direito, concluído agora em julho, fará 25 anos em que eu concluí esse curso na Universidade Católica, querida Universidade Católica de Pernambuco. Naquela época, o que despertava o meu interesse de estudo, sinceramente falando, eram as questões afetas ao que a gente, ainda hoje, pelo menos se eu olho a matriz curricular do projeto pedagógico do curso da UFPE, da UPE, que não existia um curso na Universidade Estadual de Pernambuco da área de Direito, na época que eu estava finalizando o curso. Agora, de uns 10, 12 anos para cá, existe. Na Unicap, se eu pegar essas instituições, universidades maiores do nosso estado, você verá que disciplinas como Sociologia Jurídica ou do Direito, Filosofia Geral e Jurídica, História do Direito, Introdução ao Direito, à Ciência do Direito ou ao Estudo do Direito, como quer que se queira cognomeá-la, tudo isso agrega, aglutina, converge uma necessidade de um pensamento amplo sobre uma teoria do direito e uma teoria da justiça imbricada, umbilicalmente ligada a essa reflexão.
Então, isso era o que mais despertava o meu interesse, Salomão. Quando eu tinha 21, 22, 23 anos de idade, no terceiro, quarto, quinto ano do curso de Direito, estou chamando de ano, mas era semestral, né? Então, no sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo período do curso de Direito, nesse momento eu já tinha essa vontade de jungir, de aproximar, de apropinquar as reflexões que eram postas pelos chamados teóricos do direito e aquelas outras que eram apresentadas por teóricos ligados à filosofia ou à sociologia que circulavam no mundo. Claro, um pensamento majoritariamente eurocentrado ou eurocêntrico, né? Não que isso seja algo, a meu ver, que desqualifique esse pensamento, mas é porque de quando eu me formei para cá, repito, há 25 anos, eu vou arredondar, porque daqui a 3 meses fará, surgiu, Roberto, uma discussão muito potente, talvez tardiamente nos departamentos de direito, mas muito fortemente nos departamentos de ciências sociais e nos departamentos de educação, nomeadamente o departamento de educação da UFPB, onde eu estive entre 2013 até o final de 2021. Agora, no departamento de educação, na área de fundamentos, onde eu disse que atuo, especificamente filosofia da educação, etc. Aqui na Rural, na UFRPE, no centro e no departamento correlato da Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE. Se vocês se aproximarem dos professores de lá, se forem fazer uma revisão, um estado da arte do que vem sendo discutido só nesses departamentos, nada impede de você também fazer isso na UPE, na Unicap, mas você verá um discurso, certamente ele tem reverberações e tem influências internacionais, mas só para ficar aqui, um discurso que, ao lado de um contributo inestimável de um pensador que morreu há pouco, chamado Henrique Dussel, que colocou a América Latina como objeto de reflexão das nossas camadas políticas, econômicas e social, tentando quebrar, assim, a visão até então hegemônica, preponderante e prevalente dos autores e autoras europeus que, de alguma maneira, na visão desses pensadores como Henrique Dussel, Maldonado Torro, se vocês não conhecem, não se sintam obrigados a conhecer. Mas eu estou falando aqui com pessoas formadas, mas mesmo para um público de pessoas não formadas academicamente, por uma questão de honestidade intelectual. Então, por uma questão de honestidade intelectual, eu estou tentando radicar um pouco e historicizar, resumidamente, o que eu percebia quando eu estava me graduando na Católica, essa discussão não existia. Quando eu fiz a seleção para o mestrado e entrei na UFPE, no programa de pós-graduação em Direito, no ano 2000, janeiro de 2000, fez 24 anos, e quando lá fiquei até junho de 2022, quando eu sustentei o meu texto, a dissertação de mestrado à época, orientada ela, a dissertação orientado eu, Rodrigo, pelo professor Dr. João Maurício Adeodato, de quem nós falamos aqui também. Deixo o meu agradecimento registrado pela generosidade, pela aposta, acredito que ele fez em mim, por perceber que dentre as pebices, com essa expressão, Renan, peba, a gente é peba em muita coisa que a gente faz, né? Mas dentre as minhas fragilidades, incompreensões e inconsistências teóricas e reflexivas, eu acredito que ele percebeu um desejo genuíno de contribuir. Que no mestrado, via de regra, você não é nem cobrado, pressionado, espremido pela necessidade de apresentar algo original. E eu tenho críticas quanto a essa ideia de ineditismo, originalidade, porque a gente se repete. Inevitavelmente a gente se repete, né? A própria capacidade de expressão linguística nossa, que reflete a nossa capacidade na condição de seres interexistenciais e reencarnados nesse momento agora, eu não consigo ir além do que eu sou. Isso é um fato, né? E a gente vê medianamente que as ideias também não vão mudando tanto, né? A aceleração de algumas questões digitais, computacionais e tecnológicas não necessariamente garantem ou implicam um amadurecimento da nossa autocompreensão. Pelo contrário, a gente é capaz de criar algo fantástico como isso agora que a gente, por meio dela, está se comunicando, a internet, né? Essa teia, essa rede, mas, ao mesmo tempo, isso não significa dizer que saber operar com essa tecnologia nos assegura uma profunda compreensão do senso moral no ser humano. E aí o gancho para a nossa fala hoje aqui. Então,
dos bons professores e professoras que eu tive, eu agradeço a todos eles, Miriam Sá Pereira, graças ao NUPEG, o Núcleo de Estudos Sociojurídicos, que ela criara informalmente na Unicap, que eu participei um pouquinho estudando em 95, 96, quase 30 anos, né? E que era uma entusiasta, uma estudiosa e uma influenciada muito positivamente ela, Miriam, por Cláudio Souto e Solange Souto. Cláudio Souto, acredito eu, ainda encarnado, há 3 anos completou 90 anos, e eu sugiro que vocês assistam, porque há disponibilidade no YouTube de um vídeo onde ele fala sobre uma teoria geral unificada dos campos físico, mental e social, com uma preocupação em trazer isso para a área jurídica, né? Isso é riquíssimo. Eu não tenho a pretensão de falar sobre isso tudo aqui, porque eu não tive a competência ainda de entender. Mas eu tive a intuição, eu acho, de saber, e com base nesses estudos outros que eu estou historicizando, para você entender por que o Rodrigo chegou até aqui. Qual é a dele? Qual é o contato dele com o espiritismo? Foi através de algum trauma, alguma dor, alguma coisa? Não. Ele disse, foi uma natural investigação intelectual sobre questões existenciais, metafísicas, éticas, políticas, que chegou-me, através de um colega do CPOR na época, um livro, O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? E através da minha esposa hoje e namorada na época, uma apresentação do que era uma reunião mediúnica, familiar, pequena, como Kardec até sugere, não que seja o único modo, mas que é um modo de você tentar manter uma certa integridade, afinidade de intenção, de pensamento, onde as atividades espíritas, o diálogo com o chamado plano espiritual, as atividades e o desenvolvimento e a educação mediúnica, e não só isso, mas um desenvolvimento mais alargado, ampliado, aumentado da nossa compreensão enquanto seres encarnados que não morrem. A gente tem que renomear isso. Ou se morre, tem que dizer o que é que continua quando a gente morre. Mas aceitando isso, se a gente aceita por um convencimento, por um autoconvencimento, por uma autorreflexão legítima, eu vejo como impossível você não mudar a visão e, portanto, mudar o entendimento e, portanto, mudar o comportamento. Então, eu aposto firmemente isso, que não, eu fui apresentado ao Espiritismo dessas duas formas. Através da minha esposa hoje, namorada na época, e através de um colega de CPOR que me deu esse livro, eu comecei lendo e estudando. E eu vi muita pertinência, e ainda vejo, não tenho dúvida, em que os textos espíritas não podem dar conta de explicar tudo. O próprio Kardec dizia que o espiritismo é progressivo, progressista e progressivo. Ele continua com necessidade de ampliação. Eu reconheço contradições internas nos próprios textos espíritas, o que não tira o mérito dele, porque eu acho que todo teórico, Roberto, toda teoria tem contradições. Entende, Renan? Isso não menoscaba, isso não avilta, isso não rebaixa o contributo histórico, cultural, filosófico e a potencialidade transformadora social, coletiva e individual que o Espiritismo traz. Então, para quem nos escuta agora, nesses talvez 10 minutos iniciais de minha fala, Renan, eu não quero ser prolixo, mas eu quero tentar dar o maior número de informações possíveis. Por isso você me vê usando até sinônimos algumas vezes, esse é o meu hábito, para a pessoa entender, Roberto, qual é a desse cara? O que é que esse cara está vindo? Ele está fazendo o quê? Então, minha formação em Direito, ela não me qualifica ou me habilita. Mas vocês vão de convir que, pelo menos, se eu fui um aluno mais ou menos interessadozinho, eu tenho uma noçãozinha de algumas discussões que circularam pelas teorias do direito em voga no Brasil no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Quando eu entrei no mestrado com João Maurício, com Cláudio Souto, assisti uma das últimas aulas do Lorival Villanova, que eu disse aqui, é importante que as pessoas escutem. Eu repito, eu não quero que quem me escuta, vocês e quem vem a escutar depois, diga assim, ó o meu jeito, Roberto. Isso é um surto filosófico, Renan. Eu digo isso para os alunos em sala de aula, Salomão. Aí Paula vai dizer assim, meu irmão, Rodrigo estudou com esses caras, velho, com essas mulheres. Então, o cara teve acesso a... Entende o que eu estou dizendo? Respeitá-las e respeitá-los pelo esforço que tiveram de trazer uma contribuição não é colocá-los em um lugar que talvez eles nem queiram estar, de intocáveis, de imexíveis. Pelo respeito que eu tenho à minha vida e a eles e a qualquer um, eu tenho que confrontar.
tenho que confrontar as ideias. Confrontar as ideias de Cláudio Souto não é bater na cara de Cláudio Souto. Confrontar e discordar em algum momento de uma reflexão ou de uma prática de Miriam não é bater nela, não é ser deselegante com ela. Eu estou citando os nomes para as pessoas entenderem que essas pessoas existiram e existem com quem eu troquei ideias. E fui aluno delas, de algumas delas, né? Nelson Saldanha, eu tive o prazer, Roberto, de trazer um esboço a partir de algumas das obras dele sobre o que ele falava de justnaturalismo, e eu dizer, professor, eu vejo correspondência aqui entre o que o senhor está falando e o que os textos espíritas dizem. Pronto, Alexandre Saldanha está aqui vivo para poder falar do pai dele, né? E o pai dele fez parte da minha banca. Apenas eu quero dar um sentido de realidade, de veracidade, de verossimilhança. Para quem escuta dizer assim, Rodrigo, como foram os teus embates? Olha, por um lado foram leves. Eu não passei privações físicas, não tem isso. Mas por outro lado foram bem duros, Roberto. Quando você vê que pessoas de uma alta capacidade de argumentação, às vezes, no campo do direito e da filosofia, talvez não tivessem a boa vontade de querer aceitar o meu convite de discussão para conversar. Então, para os que estão aqui na casa dos 40, 40 e pouco, contemporâneos meus, quando eu estava fazendo mestrado, que estavam fazendo o doutorado, era Alexandre da Maia, João Paulo, Alan Teixeira, que foi um excelente colega nosso da AES também, Valber Agra, Gustavo Santos. Então, veja, nenhum deles me fez mal, me ofendeu, não é esse registro que eu quero dizer aqui. Mas eu gostaria demais que esses caras, né, para não esquecer o nome de mulheres que estiveram lá na época também, e esse registro aqui eu faço apenas para, repito, com todo respeito, as pessoas saberem um pouco qual era o momento da faculdade de Direito na época. Então, a discussão sobre Robert Alex, ou Robert Alexi, que João Maurício traz, a própria reflexão de direito enquanto uma dogmática jurídica, a história das ideias jurídicas, a metodologia retórica que João Maurício estuda e tenta empreender na área de direito, na filosofia de direito, Marcelo Neves, com a ideia da aproximação da teoria dos sistemas, né? Quando o livro dele, que eu li, Entre Tênis e Leviatã, ele traz essas duas imagens mitológicas para dizer como é que elas são tratadas no âmbito da sociologia do direito, com certa referência alemã, que é a formação dele e de João Maurício, depois de formados na graduação e no mestrado, estudaram fora. Como Cláudio Souto também teve uma passagem por fora, na Alemanha. Então, um pouquinho para quem nos escuta e foi aluno deles lembrar, não foi aluno, mas leu o livro deles lembrar, ou não foi aluno de nenhum desses e não conhece, se situar. Era esse o ambiente que lá estava. Então, a teoria dos jogos aplicada à área de direito, o abolicionismo penal, a ideia de transnacionalidade e transconstitucionalismo, a constitucionalização do direito privado, isso eram temas do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Era nesse miolo que eu estava. Né? Alexandre Freire Pimentel, meu professor de processo civil, juiz aí de direito, querendo estudar a relação entre direito e cibernética. Para quem nos escutar e que não sabia, isso é um pouquinho do que eu consigo, com respeito à minha falha de memória e à emoção que me toma e que é sempre presente, foi nesse cenário, Renan, em que eu estava quando tentei construir a dissertação de mestrado falando sobre o senso moral como consequência da lei natural. Uma leitura da ética platônica sob o enfoque da teoria espírita. De lá para cá, o que é que eu não mudei? Eu não mudei algumas convicções que eu vou compartilhar aqui agora em tela, espero que dê certo, para vocês entenderem esse introito. Eu tinha feito um pouco disso antes, mas para deixar o registro para que as pessoas nos escutem aqui, e ao mesmo tempo já ir falando de maneira mais pontuada, respeitando o tempo que me foi dado. Eu vou respeitar, Renan. Eu não posso fazer o que eu critico em eventos como esse ou como os outros. O debate tem que existir. Se for só eu falando, a gente foi peba demais. E como eu brinco com os alunos em sala de aula de 8 anos para cá, eu espero que para vocês esse encontro esteja sendo fudencinal. Fudencinal não é um nome feio, não existe essa expressão em inglês, Roberto, mas foi uma resposta que eu dei para um aluno na UFPB em sala, quando ele disse, professor, esses textos são duros, né? Eu disse, que duros o quê? Esses textos são full dance now. Se você perguntar para um professor de inglês o que é isso, não tem, mas é uma maneira jocosa, propositadamente jocosa, que eu mesclo expressões regionais nossas, vote, pia,
vixe, um balaio, um mói, uma tuia. Eita! Coisas que a gente faz aqui no Nordeste, né? Com expressões que na hora vem na telha e fica. E a galera que eu digo, os estudantes de graduação, de licenciaturas diversas, com quem eu atuo nos últimos 12 anos, é esse o público agora que está comigo, né? São esses interlocutores, são essas pessoas que me ajudam a melhorar as próprias ideias que passam pelas minhas cabeças. Deixo o meu registro também, como já deixei para os professores e para os colegas, na pessoa de Roberto, a todos os meus alunos e alunas. A gente não tem o direito de abafar a criatividade de ninguém, muito menos dele. Se eu faço isso mais do que menos, se eu erro menos, já é um excelente reconhecimento para mim. Porque eu tenho alunos, Roberto, altamente comprometidos, altamente engajados. E eu acho que eles mostram isso à medida que a gente mostra respeito para eles e para elas, sabe? Então, o que é que mudou quando eu citei antes Henrique do Céu, Maldonado Torres e outros? Agora, há uma chegada de estudiosos, eu vou citar alguns só, certo? No campo da filosofia da educação, um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro chamado Renato Nogueira, não é Nogueira, Renan, com I, é Nogueira, se quiser jogar no Google depois e ver. Renato Nogueira, há mais de 10 anos, vem fazendo uma construção de um pensamento para além daquele que na filosofia nos formou, que é a matriz grego-romana, europeia. A gente não joga isso fora, né? Mas ele está querendo ampliar, por exemplo, para uma questão do quemetismo, que seria uma retomada da história e do pensamento filosófico da África antiga. Do mesmo jeito que tem a antiguidade grego-romana, tem a antiguidade africana. Então, só para ficar numa matriz da história africana com reverberações afro-brasileiras. Então, Renato Nogueira é um professor vivo, ativo, encarnado, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, tem livros dele, tem falas dele na internet que eu venho acompanhando de 5 anos para cá e vejo. Segundo, um professor chamado Anderson Flor. As pessoas mais próximas vão chamar ele de Juan Flor. Eu não sei se é uma maneira dele se rebatizar pela formação dele também espiritual, ancestral, vamos dizer assim, mas ele se chama Anderson Flor. Se você jogar o Anderson Flor, é um professor vinculado à Universidade de Brasília. Olha, Paula, certamente uma referência nos estudos e na sistematização e compilação de material disponíveis online para quem quer estudar filosofia africana, Roberto. Roberto, a gente não estudou isso na universidade, entende, Roberto? Mas você pode ter estudado por conta própria, falado, colegas seus, família, esposa, quem for. Não estou botando que tem outros caminhos da gente ter conhecimento. Mas você há de convir que se a gente estudou na Católica e na Federal até o começo dos anos 2000, isso não era visto. Então, tem disciplinas que são inseridas a partir do advento de leis entre 2003, 2006 e 2008, com a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história da África, afro-brasileira e indígena. Então, esse discurso que agora encontra um rosto muito forte na expressão de Conceição Evaristo, por exemplo, Academia Brasileira de Letras, de Ailton Krenak, Academia Brasileira de Letras, de Daniel Munduruku, de Renato Nogueira, de Juan ou Anderson Flor, só para vocês terem alguns nomes, se disser assim, Rodrigo, se a gente quisesse se aproximar, se é que vocês já não conhecem, né? Vocês podem até já ter informação, mas se a gente quiser passar, são fontes seguras no sentido de honestas para a gente ter uma perspectiva diferente, sim. Por isso eu coloquei cosmovisões em disputa, ou em conflito, desculpe, melhor dizendo. Regularidade do senso de justiça e cosmovisões em disputa. Então, é esse o contexto que, na virada dos anos 2000 para cá, com o advento dessas leis, com a obrigatoriedade dos estudantes de licenciatura terem um bloco de disciplinas ou de componentes curriculares por meio dos quais esses assuntos sejam assegurados. Roberto, uma informação nova, o que é que mudou também em mim de 2012 para cá? Mesmo já tendo concluído o doutorado em filosofia em 2010, quando a gente se conheceu, Roberto, na ESO, agora, na pandemia de 2020 para setembro de 2021, eu fiz o equivalente à licenciatura em filosofia na Unicap. Por que você fez isso, Rodrigo? Pelo meu respeito pelo que eu faço, primeiro,
pelo meu desejo de me aproximar, de me atualizar no que é que estava estudando. Renan, sabe o que eu estudei que eu não tinha estudado até então, nem no doutorado, no mestrado? Justamente educações para as relações étnico-raciais, educação inclusiva, integral, desenvolvimento de inteligência, psicologia do desenvolvimento, desculpe, avaliação e aprendizagem. Ou seja, Roberto, se eu digo, Paula, eu sou uma professora, um professor da área de direito ou da área qualquer que seja, uma formação pedagógica não só é necessária, como é minimamente garantidora de você ter tido acesso a material e a conversas que vão fazer você pensar o fenômeno jurídico não apenas como normativo, mas como pedagógico. É diferente, Roberto. Por mais que a gente tenha intuição, sensibilidade, e eu acredito nisso, por mais que a gente já possa ter vivenciado em outras vidas a experiência de ter sido educador, e eu acredito nisso, a gente não sustenta os postulados espíritas da pluralidade de vidas, de mundos, né, etc. Então está tudo bem. Mas você atualizar e potencializar com vozes realmente assim que lhe instigam e textos igualmente intrigantes e instigantes, isso faz com que você amplie a sua capacidade, ainda que de maneira pequena, de entendimento. Entende isso, Renan? Então, eu via algo que me incomodava, era que em qualquer dessas instituições de direito, por exemplo, o direito, o perfil que se imaginava para o profissional da área de direito não levava em conta pessoas que pudessem ser professoras e professores na área de direito. Salvo engano, no Brasil não tinha curso de direito que congregasse bacharelado e licenciatura. Acho que em Portugal já tem essa experiência relativamente recente. No Brasil, não. Então, se Salomão disser, eu quero fazer direito, mas eu quero ser um professor da área de direito, professor de filosofia de direito, de história de direito, de argumentação jurídica, sociologia de direito. Então, ele pode ser procurador do Estado, do município, do Banco Central, mas Salomão vai ter que reconhecer que a carga horária de trabalho que a ele vai ser exigido, ou de Rosa Maria, bom dia, que está entrando aí agora, se ela também for juíza federal, estadual, trabalho, escambau, a atividade prática pode dar uma certa contribuição para a atividade formativa, mas ela também pode deformá-la. Sabe por quê, Rosa? Porque a gente pode acreditar que o direito se resume à combatividade, à capacidade de convencimento, de arrastar as pessoas para convencerem de que aquele argumento, de que aquela hipótese é a mais relevante. Tudo isso distorce, na minha visão, o entendimento do senso de justiça que a gente ainda não tem. Então a gente pode estar fazendo tudo nessa vida, menos direito. Isso é uma reflexão que eu tenho comigo mesmo e que eu estou aqui aproveitando, compartilhando com todos vocês. Então, se eu digo, Jacilda, me diz lá tu aí, cria aí uma concepção, uma definição, uma acepção do que seja justiça. Aí, a gente, quando está na universidade, eu brinco dizendo que a gente começa o curso, Renan, achando que é ministro do STF. Como se ser ministro do STF fosse o summa cum laude, a máxima distinção da possibilidade de entendimento que alguém chegue e o prestígio da área de direito. O que está por trás, meu querido, é a vaidade. Não vamos enrolar, não. A gente quer o aplauso, a gente quer o prestígio, a gente quer isso. Então, quem quer menos isso, eu acho que já está num passo bom. O que não significa querer saber menos. Então, eu não sei se a palavra é ambição, talvez não seja apropriada, mas o desejo por saber é inato. Eu acho que é impossível existir algum ser humano encarnado e desencarnado que não se interesse por nada. Ainda que seja se interessar, aparentemente, fazer o que a gente chama de mal aos outros. Mas ele se interessa. Por mais chocante, aberrante, aparentemente violento que isso seja, não há ninguém desprovido de interesse. Ninguém que diga assim, eu não me interesso por nada. Na vida não tem nada que me interesse. Eu não concebo alguém completamente assim. Pode ter momentos que a pessoa pode estar assim que me escapa a capacidade de algum estado de consciência que ela esteja muito aflita vivenciando. Mas algum interesse a gente sempre tem, por alguma coisa. Então essa é um indício, se não é uma prova cabal, é um indício de que nós somos movidos pelo desejo de aprender. Eu não sei se a gente ensina, mas a gente aprende. Quer ver uma prova irrefutável de que a gente aprende, Paula? Se eu disser, Paula, mostra um vídeo teu de quando você tinha meses de vida e não andava. Agora mostra o vídeo no momento que você andava. Ou um filho seu, uma sobrinha sua, um irmão sua. E ela mostra. Então, a criança, o ser, o espírito encarnado adquiriu aquela habilidade. Se eu digo, Salomão, me mostra um momento que você não sabia andar de patins, de skate, de bicicleta. Ele pode dizer, mas eu não sei ainda hoje.
Tá tudo bem, não é nenhum crime isso, né? Você não vai ser reprovado na experiência reencarnatória por conta disso. Mas eu quero mostrar que quando é uma execução física, Renan, você digo, Renan, tu sabe fazer a barba, tu sabe escanhoar, tu faz como? Tu faz assim elétrico, tu vai lá e tira, né? Tu faz assim, tu faz como? Então, essa questão de mostrar uma habilidade biomecânica, psicomotora, ela é facilmente verificável. Eu não sei comer, agora eu não sei comer sozinho, não sei tomar banho sozinho, agora eu sei. E quando a gente desaprende também. Se convivemos com pessoas que estão acometidas por situações demenciais, degenerativas, vamos ver que o espírito está ali, mas que o corpo não consegue já dar conta do que dava há pouco tempo. Então, só para a gente se ligar nessa questão do aprendizado, da aprendizagem, do conhecimento, do saber, e como é que eu dou provas disso. Então, se eu digo, Roberto, me dá prova que tu fala francês. Ah, Roberto, je m'appelle. Que je m'appelle, Roberto? Não é assim não. Aí eu peço, Jacildo, tu é professor de francês, tu é francesa nata, desmascara a Roberta aí. Então, Roberto é um embuspeiro, é um prestidigitador, uma palavra que está lá no espírito, ele não sabe falar. Aí Roberto, que eu sei que era estudioso, disciplinado, preocupado com essa formação integral, mas sofre porque sabe, como eu, que essa vida não vai dar tempo para tudo. Então, por um lado, a reencarnação deve também, se nos instiga, nos apacenta. Calma. Às vezes essa vontade de saber tudo, primeiro que a gente tem que dizer qual é o tudo que a gente tem para saber. Por que eu estou falando isso? Você vai ver agora, acho que já dá para eu abrir, são 10 horas. Eu estou falando há 30 minutos, eu acho. Para eu ler e compartilhar com vocês o roteiro e a gente abrir já para nossas conversas, debates e reflexões. Então, tanto a formação jurídica estrito sensu, pessoas que estão cursando bacharelado em direito nas nossas instituições. O aumento dos cursos jurídicos no Brasil, no começo eu pensei em duas hipóteses. Ou vai haver uma espécie de universalização do conhecimento razoável do que sejam as práticas de justiça num bom sentido, ou vai haver um empobrecimento. Eu sou mais inclinado a achar que houve um empobrecimento, sabe? Tanto da capacidade de reflexão das ideias, como um certo compartilhar de práticas realmente que só estão visando como é que eu me dou bem. Então, se a faculdade tal formou o aluno tal, ela quer mostrar que o score dela na aprovação na OAB e na aprovação de concurso é uma garantia de que a formação jurídica foi boa. Ora, mas isso é apenas um tipo de formação intelectual e instrumental. Essa pessoa, na condição de advogado, de procurador, de juiz ou de auditor, o que quer que seja, de qualquer profissão que requeira uma formação jurídica de base, não assegura que o senso de justiça esteja desenvolvido. Então, não é pré-requisito fazer direito para desenvolver o senso de justiça. Eu estou convencido disso, né? Mas não pensar sobre o senso de justiça, aí eu já acho que complica. Então, eu queria que a gente abrisse não é bolha, mas esse campo de reflexão para além do jurídico normativo. Senão a gente fica com uma perspectiva muito punitivista, retributiva, de tomar lá da cá, muito uma linguagem muito presa ao direito penal, de erro, reparação, de crime, castigo. E o senso de justiça que o próprio Espiritismo propõe, e que eu acho que uma outra referência que eu vou usar hoje, quando eu disse a partir e além, é Cláudio Souto, com essa ideia dele mais desenvolvida agora recentemente da teoria geral unificada dos campos físico, social e mental, ou mental e social. Eu posso abrir aqui a apresentação? Será que eu consigo? Deixa eu ver. Vamos ver se o Edu consegue ajudar, né, Edu? Eu consigo aqui. Acho que eu consigo, Edu. Se estiver aparecendo para vocês, vocês me dizem, tá? Está aparecendo? Começou a aparecer agora, Rodrigo. Sim. Perfeito, amigo. Vocês veem? Sim, amigo, perfeitamente. Ok, então eu vou continuar, porque eu vou perder o contato visual propositalmente com vocês agora, para vocês entenderem como é que eu tento organizar, né? Você disser, Rodrigo, de onde veio essa tua ideia? Eu já disse, né? Para não ser tão repetitivo. Então, onde é que eu me formei, quais as inquietações na época, citei o nome de algumas pessoas com quem eu cruzei, conversei, fui aluno, tive alguma troca, alguma ideia, como é que eu percebi um pouco como é que esse desejo dessas reflexões nasceu e permaneceu em mim.
Então, regularidade do senso de justiça e cosmovisões em conflito. Apontamentos a partir e além dos textos espíritas. Primeiro, o que é que eu estou chamando de regularidade? Nenhuma dessas palavras foi postas aí em vão. Então, regularidade tem a ver com a conformidade com as leis, com as normas. Regularidade, harmonia. Regularidade tem a ver com cumprimento escrupuloso de algum preceito. Regularidade tem a ver com estabilidade, constância. Então, tudo isso cabe na ideia de regularidade. Qual é a constância do senso de justiça nas diferentes cosmovisões? Qual é a constante da capacidade de entender o senso moral no ser humano? A partir dos diferentes campos de cultura e de reflexões onde o ser humano vivencia sua experiência reencarnatória. Então, cosmovisões, visões de mundo. Senso de justiça é o senso de justeza, é o senso do que deve ser feito, do que deve ser, né? De como devemos pensar, sentir, agir. Não de uma maneira heterônoma, heteronomoi, uma norma externa a mim, mas de uma maneira autônoma, autorreflexiva. Isso é uma conquista realmente dos anos, dos séculos, caso a gente queira. Mas não precisam ser o mesmo tempo para cada um e nem para cada mundo. O livro dos Espíritos também já fala disso. Vê só, então, regularidade do senso de justiça e cosmovisões em conflito. O que é que permanece nessa ideia do senso de justiça? Para mim, é a ideia do dever ser. Ele é variável, o conteúdo dele é mutável, mas a ideia de que algo deve ser é presente em todas as culturas. E aí, Krenak, numa matriz indígena, eu acho que teria que concordar com esse raciocínio. Não é que ele não concorde, mas eu estou dizendo assim, porque Krenak quebra até não colocando o ser humano como centro da reflexão, como se ele colocasse a natureza como preponderante, essencial. Nós somos acessórios. Então, isso já quebra uma capacidade de uma necessidade de se colocar a visão a partir de uma perspectiva epistemológica da Europa, como eu disse. O pensamento decolonial, que vem irmanado com a ideia dos estudos dos feminismos, que vem irmanado com a ideia dos estudos racistas sobre o racismo e da educação chamada antirracista. Por isso esses nomes que eu citei, né? Não só Krenak, como Conceição, né? Não só como Maldonado Torres com a questão da colonialidade e decolonialidade do ser, não só Renato Nogueira, não só o Anflor, Lélia Gonzalez, o movimento negro, quem estuda isso aqui, quem vai nessa perspectiva sabe disso, estuda isso e propõe isso. Então, essa afirmação dessas vozes, clamando por uma equipotência, ou seja, um poder igual de capacidade de entendimento e de reflexão do mundo, que não seja nessas matrizes que a gente se formou, isso desafia a gente como espíritos, não como espíritas só, mas como espíritos, a ampliar nossa disposição para a conversa. Então, como é que a gente harmoniza isso? Aí eu trouxe só alguns apontamentos, ou seja, observações, claro, né? Eu não tenho condições, mas eu quero deixar registrado aqui, eu estou com o desejo. Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, existe a Rádio Web Agroecologia, da UFRPE. É uma rádio criada há 8, 9 anos e que é um espaço que os professores e alunos e os servidores podem usar. Tem um espaço deles chamado Rádio Web em Entrevista. Eu já levei alunos, colegas professores da casa e fora e prestadores de serviço para conversar comigo lá. Prestador de serviço, uma moça que trabalha na questão da limpeza, serviços gerais, para falar sobre formação humana. Vocês já estão convidados para irem lá falar. Ao lado disso, né, o tema geral é sentidos da formação humana, porque é um tema amplo o suficiente para a gente falar sobre tudo. Formação humana a partir da formação jurídica. E eu só começo com uma pergunta de base. Né? Se eu disser, Roberto, Paula, Rosa, fala aí um pouco da tua formação. Começasse por onde? Por que escolher esse curso e não outro? Fizesse mais de um curso, e aí, a partir da resposta que o interlocutor, a interlocutora me dá, naquele momento, intuitivamente, eu vou fazendo perguntas e vou externando também pontos de vista, onde a gente vai construindo uma espécie de conversa, entrevista. Está aberto para vocês todos irem também, até porque a rádio não é minha, o programa não é meu. Eu apenas uso esse espaço. Será um prazer recebê-los também. Voltando para o ponto aqui. Então, eu pretendo aprofundar isso nesse canal da Rádio Web e, quem sabe, desenvolvendo um estudo de pós-doc
ou alguns ensaios de cursos em parceria, por exemplo, com a AGE, com o Instituto de Formação Humana, que eu faço parte, com a UFRPE, que eu já sou professor de lá, e, por exemplo, a Escola Superior de Advocacia, a ESA, da OAB. É uma ideia a gente começar falando sobre questões propriamente jurídicas e depois trazer questões de filosofia, etc., que dialoguem com esse campo que a gente está propondo aqui. Isso é uma ideia que eu tive nesses últimos 2 meses, a partir do convite que o Roberto me fez para vir para cá. Então, voltou esse desejo de fazer um intercâmbio das reflexões nossas, em mim pelo menos, com esses outros espaços institucionais. Então, eu trouxe uma premissa que eu acho que é perfeitamente retirada das reflexões dos textos espíritas. Essa regularidade do senso de justiça, para se harmonizar com as visões de mundos conflitantes, a partir dos textos, eu reconheço que, premissa A, existe um senso de justiça a ser conhecido, nomeado, revelado. Então, eu tenho que nomear. E, ao mesmo tempo, ele pode me ser revelado. Essa é outra questão interessante e problemática, extraída das questões abaixo que eu listei, para a gente não ler aqui agora, mas para vocês terem uma ideia de onde eu tirei essas, de onde eu encontro algum respaldo e algum material para problematizar esse tema. Então, há um senso de justiça a ser conhecido, nomeado, revelado. Isso para mim, é um fato. Pressuposto ontológico. Nós somos gerados da mesma forma, com base nos textos espíritas. Pense na pior pessoa que a gente possa ter sido, a gente mesmo, para não falar dos outros só, e naquela que possa ter lhe feito mais mal-estar. Mas nós somos gerados da mesma forma, ou se você também quiser, brincando com a nossa língua portuguesa, na mesma forma, no mesmo ventre gerador de espírito, na mesma inteligência, causa primária, que o livro dos espíritos não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Então é como se fosse uma despersonalização da divindade, na minha impressão. Embora no livro dos espíritos menos, mas em outros textos espíritas, no Evangelho, no céu e inferno, há expressões que remetem a quase um Deus pessoal, personalíssimo, né? Mas no livro dos Espíritos, a pergunta começa assim: o que é? Não é quem é. Não é quem, quando, como. É o que é. Então, tem um senso de justiça para ser conhecido, nomeado, revelado. Esse pressuposto, isso se radica em 3 pressupostos. Um ontológico, nós somos gerados da mesma forma e pela mesma forma. Pressuposto epistemológico. Isso também é um fato. O que é que justifica a falta de entendimento? Eu acredito que nós estamos em momentos distintos de compreensão, de inteligibilidade, de capacidade de apreender, de entender e de comunicar o que seria esse senso de justiça. E outras coisas também, mas para focar no nosso ponto aqui hoje. Segundo pressuposto, aliás, o pressuposto 3 é o pressuposto axiológico. Nós somos gerados da mesma forma, nós estamos em momentos distintos de compreensão, mas todos temos a capacidade de identificar valores. Veja o verbo identificar. Se vocês fossem verbo por verbo, gerar, de ser gerado, né? Momentos distintos, diversos, diferentes. Momento, eu escolhi momento, eu não usei a palavra nível nem grau. Momento de compreensão. Temos a capacidade de identificar o verbo identificar, o que é que significa. Se vocês quiserem ir palavra por palavra no dicionário etimológico da língua portuguesa, para você ver o cuidado que eu tive de colocar esses termos aí. Então, tem a premissa e os pressupostos. Aceitos eles e ela, aí agora, quais são os apontamentos nos textos espíritas? Veja só, os textos espíritas trazem um problema. Nas questões 17 a 20, fala dos limites e da possibilidade do conhecimento do ser humano encarnado. Diz que a gente não pode conhecer tudo aqui, que nos falta um sentido. Desculpa o termo, marcou. Então, quem tem capacidade, vamos dizer, a autoridade de compreender, em última instância, a gente sempre raciocina em termos de hierarquia, porque há a escala espírita, né? Então a gente, de alguma maneira, está condicionado a ter essa reflexão. Ela não é má, mas ela pode trazer problemas. Então, veja, o Roberto teve uma capacidade de entender a realidade como um todo e as relações humanas e os conflitos inerentes a essas relações
E ele entende os pressupostos aí e ele tem uma capacidade melhor do que a minha de entender isso. Mas será que ele mantém isso ao longo de todos os momentos dessa encarnação dele? Ou será que uma doença, que um saculejo na vida dele já altera essa capacidade de compreensão dele? Ou é para ela estar tão enraizada, consolidada, melhor dizendo, nele, que não é para mudar esse entendimento do que é ser justo, do que é agir de maneira justa, agir com justeza? Aí eu digo, Renan, tu tem capacidade de analisar cada um dos pormenores atos e gestos e reações que tu tivesse ao longo de todos os dias da tua vida, desde que tu entende por gente, para tu fazer um relatório sucinto, minudenciado, exaustivo, e para tu poder fazer um tipo de escalazinha, de te dar uma nota. A gente quer aferir a precisão do comportamento a partir da nossa capacidade psíquica e espiritual de apreender a lei que dá suporte a essa ação justa. Então, qual é a fonte da inteligência? Um outro problema. A fonte é uma só. Na questão 72 livros espíritos, vai dizer que a fonte da inteligência é a inteligência universal, da qual nós retiramos a nossa inteligência. Então, a gente tende a querer mensurar o grau de inteligência. A gente fala isso, até quando a gente está de maneira cordial, honesta e amiga, tratando uns com os outros aqui, a gente diz, você é uma pessoa ótima, você foi uma pessoa fantástica. A gente, de certa forma, está dizendo que a relação com aquela pessoa foi melhor do que outras relações que a gente teve, mesmo sem a gente nomear, entende? Então, eu não vejo como sair disso a partir dos próprios textos espíritas. Então, eu tenho um limite, eu não vou conhecer tudo aqui. Então, mas não vou conhecer tudo? E para que me deu essa vontade de conhecer? Então, você pode meio que se irritar com isso, né? Eu ia usar a palavra revoltar, você pode se arretar com isso. Essa vontade de conhecer e eu não conheço, então, né, para não usar um nome feio aqui, desembestou tudo. Saiu desembestado agora, querer experimentar se as suas ações efetivamente vão ter a chancela ou não da justeza, de acordo com esse senso de justiça que dizem que a gente tem. Quem é que diz? O Livro dos Espíritos. E ele diz que isso vem de onde? Não, isso vem da sua consciência. Né? Onde está escrita essa lei divina? O que é a lei natural? É a lei divina. Né? E o que é que esgota essa lei divina? Aí ele vai tentando fazer uma aproximação com o decálogo. Né? Vai dividindo naquelas 10 leis morais que estão lá. Isso também é problemático, porque os próprios espíritos dizem que ela pode servir de aproximação, mas que ela não esgota. Porque é como se a gente fizesse um código de prescrição do que é correto fazer. E eu vejo que isso é impossível. Eu acho que tanto maior compreensão a gente tem espiritual, tanto menor necessidade de leis escritas. É ainda a minha proposição. Eu penso que tem lógica isso. Né? Eu penso que tem suporte nisso. Eu penso que tem viabilidade prática nisso. Se ainda não é, porque a gente realmente não está se entendendo nessa questão do senso moral, do senso de justiça. Ou a gente sonega, ou a gente ignora, ou a gente, por uma questão também que eu não sei dizer como é, Paula, que existe essa disposição, quase que um comando para a gente querer se conhecer e melhorar, e a gente resiste a isso. Se a gente resiste, é como se a gente estivesse indo contra a nossa própria natureza. Eu não consigo agora colocar para vocês melhor do que isso. Então, por que você pensa isso, Rodrigo? Porque o Livro dos Espíritos diz que há um limite de conhecimento, que a gente pode conhecer. E o conhecimento não é só racional, ele é instintivo. Aí hoje pessoas vão falar da questão da intuição. Né? Tem autores, por exemplo, que eu não conheço, mas que eu tenho amigos próximos que estudam, chamado Aurobindo, Siri Aurobindo. Então, ele é um autor, foi um autor contemporâneo com uma prática espiritual e ele fala de dimensões supramentais. O Espiritismo não fala nisso, mas ele sugere que nós não nos esgotamos na questão da inteligência discursiva racional, lógica e instrumental. Eu acho que isso é razoável da gente consensuar. E o mais interessante, se essa fonte é a mesma para todo mundo, por que é que todo mundo não se entende? Né? É por causa dos tempos distintos, momentos distintos de compreensão. E os diferentes momentos também de percepção e de sensação. Por isso que eu apontei o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos também no Livro dos Espíritos. Quem é que garante isso tudo? A lei natural. Então, veja, é uma lei como as leis físicas, as leis morais, parecem que sim. O problema é que para a gente comprovar isso empiricamente, verificar
ou como não, numa das correntes da epistemologia contemporânea que fala uma hipótese só é digna de ser hipótese. E uma teoria, para ser chamada de científica, ela tem que ser falsificável, ou seja, possível de ser falsificada, possível de ser confirmada ou infirmada, possível de ser testada, o seu grau de testabilidade, de ser colocada à prova. Veja, no campo físico, a gente, quando eu digo a gente, é os cientistas, os seres humanos encarnados que se voltam para essa prática, não conseguem isso, a teoria unificada da física, por exemplo, quanto mais a gente, na área de direito, que eu acredito que na área das relações humanas, que o direito é uma delas, que é um grau de complexidade, ao meu olhar, maior até do que essa escala apenas física, que não foi unificada e não tem uma resposta fechada para isso. Então, recapitulando até esse ponto aqui, para facilitar, espero eu, né? Essa regularidade do senso de justiça é um desejo da gente encontrar uma constância daquilo que deve ser. A constância daquilo que deve ser é o próprio desejo, a própria ideia, a própria vontade de que devemos nos conformar com algo que é mais acertado. Tem práticas de ensino melhor do que outras. Tem maneiras de conviver melhor do que outras. Tem regras melhores do que outras. Então, se há esse qualificador, qual é a régua? Qual é o parâmetro? O parâmetro é uma lei que não foi criada por nós, que é uma entidade chamada Deus, que se coloca no livro de Espíritos como uma inteligência que organiza isso tudo, que ao mesmo tempo deu uma capacidade a gente de entender isso, mas essa capacidade não é instantânea. Ela poderia ter sido instantânea, sim. Por que não é? Não sei. Aí a gente entra no campo da conjectura e da especulação. Então, no terreno da falseabilidade, da testabilidade, da comprovação empírica, fica muito difícil ver isso, né? Embora tenham estudiosos, né? Por exemplo, Estados Unidos, Ian Stevenson fez milhares de estudos tentando comprovar a ideia da reencarnação. Então, sobre a reencarnação, pode até já ter um material, muitas vezes desprezado, negligenciado, que teóricos sérios poderiam reportar para ter essa informação. Mas o que a gente está conversando aqui sobre senso de justiça extrapola a ideia de reencarnação. Para o espírito ser justo, ele precisa necessariamente ter a consciência de que é um ser reencarnante? Não sei. Eu estou debulhando problemas a partir do que a gente coloca. Então, tem um senso de justiça que eu posso conhecer, devo conhecer, nomear e pode me ser revelado. Ainda tem isso. O que a gente não conhece pode nos ser revelado? Sim. Caramba! Então, tem coisas que a gente não vai saber por conta própria, que vai chegar através de uma intuição, etc., ou uma iluminação, depende da corrente a que você se filiar, que vai querer explicar essa relação entre conhecimento humano e conhecimento que nos é revelado não por nós mesmos, mas que nos chega. Então, o que eu quero expressar é que me dá a impressão da impossibilidade de esgotabilidade da compreensão de qualquer assunto, inclusive do que é o senso de justiça, na condição terrena que a gente está. Eita, isso impossibilita a gente discutir? Não, porque eu também estou convencido de que a necessidade de que discutir, que espremer, que tentar aproximar os textos espíritas com autores como Cláudio Souto, que é o próprio próximo ponto aqui agora, que eu tento fazer, que eu estou começando a fazer, eu penso que ajuda fortemente. Há um alto grau de probabilidade de compatibilidade entre as ideias que Cláudio Souto traz sobre o composto psique, sentimento, ideia e vontade. Isso é viável para aproximar com a ideia espírita sobre justiça. Ou a teoria, a reflexão do que é justo, do que é senso do justo, do que é senso moral, a partir dos textos espíritas. É a minha impressão. Então, o que é que Cláudio Souto traz? Bom, tem um vídeo dele, eu não sei se Renan ou Roberto já disponibilizou aí o link, se já achou, um vídeo do final de 2020, começo de 2021, perto dos 90 anos dele, onde ele gravou e foi usado em um congresso sobre Luhmann, teoria dos sistemas, em que Arthur Stanford, um professor também que era doutorando na época que eu estava fazendo mestrado, e que é professor de Sociologia de Direito da Federal atualmente. Tem uma fala de Arthur homenageando Cláudio Souto, onde ele coloca esse vídeo, mas vocês encontram esse vídeo de 30 minutos, onde Cláudio Souto vai falar o pensamento dele agora, que não é de agora, né? Um cara com 93 anos de idade, vamos botar aí que há 70 anos ele estuda isso, desde a graduação, para vocês verem a necessidade de regularidade também do estudo.
para a gente poder chegar a uma compreensão. E aquilo que eu disse, inevitavelmente a gente é repetitivo. Mas isso não precisa ser ruim, né? Porque a gente precisa dar idas e vindas para poder rever os conceitos que a gente construiu, que nos foram apresentados, que a gente sistematizou e o que é que a gente faz com eles agora. Então, Cláudio Souto é um professor emérito da UFPE, pela Faculdade de Direito do Recife, pelo programa de pós-graduação na área de Direito da UFPE, é considerado o precursor, se não o fundador, enquanto disciplina, componente curricular, Sociologia Jurídica nos cursos jurídicos no nosso país. Salvo engano, quando eu estava falando ainda com a câmera vendo vocês, antes de abrir esse texto, alguém escreveu que ele e Solange já tiveram contribuindo com a AGE. Né? Que bom que foi. E os textos deles estão aí para continuarem sendo objeto de estudo. Se eu estudo Kardec, Platão, quanto mais eles, que estão construindo agora a tese. Eu também vejo isso. A pressa em se querer entender qualquer autor e a pressa em se querer apresentar conclusões. E a pouca disposição para diminuir, desacelerar o ritmo de estudo no sentido de quantidade de informações e de aprofundar nas informações relevantes que nós já temos. Então, eu me considero um neófito no estudo de Cláudio Souto, apesar de ter sido aluno dele nos anos 2000, de ter escrito um capítulo de um livro que ele coordenou e saiu nesse livro dele. Eu falei sobre energias mentais de ordem inferior e a prática jurídica. E agora eu me emocionei ao vê-lo falar, não ao vivo, né? Gravado, e um homem de 90 anos, nonagenário, aqui, um brasileiro, pernambucano, nosso, e com essa reflexão amadurecida, embora limitada, reconhecida por ele mesmo. Isso aqui, na minha ótica, um estudioso ainda ganha mais respeito, né? Ele, apesar de querer criar uma teoria sociológica geral do direito, que quer mostrar a necessidade de o direito ter uma visão substantiva, e por dentro disso ele cria o composto CIV, dizendo que uma definição possível do que seja direito é o sentimento de agradabilidade alimentado pela ideia de justiça cientificamente comprovada e a vontade dirigida a executar essa finalidade. Nos livros dele ele trata sobre isso, né? Hoje é apenas para vocês terem uma ideia de que eu acredito numa compatibilidade, ao menos parcial, entre essa proposta de Cláudio Souto, que eu vou dizer que finalizará, porque eu acho que ele construiu 5 postulados e 23 teoremas, numa perspectiva axiomática, ou seja, querendo se inspirar nos modelos da ciência da física, para criar uma teoria geral unificada dos campos físico, mental e social, que dê conta de mostrar que o direito, por exemplo, prescinde, abre mão do elemento da força e da coercibilidade. Não se identifica com ele. Bom, eu acho que foi suficiente. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu espero que vocês estejam apreciando, no sentido de estarem se sentindo respeitadas e respeitados, porque dentro das condições atuais, ambientais, espirituais, o escambau que eu posso fazer hoje, foi o melhor que eu pude me concentrar para apresentar. Roberto, Renan, Paula, Jacilda, Salomão, Rosa e quem mais estiver nos escutando. É isso. Pois é, meus caros amigos. A gente tinha combinado de fazer um intervalo às 10h30, de 5 minutos. Eu não sei se vocês estão de acordo ou já querem partir para o debate, porque essa apresentação de Rodrigo realmente foi muito diferenciada, né? Muitas questões foram trazidas. Já tem comentários aqui no chat, né? A gente querendo se manifestar. Deixa eu fazer aqui a recapitulação aqui. Aproveito e registrar os parabéns a Rodrigo, né? Que fez agora aniversário dia 7 de março, né? Foi um mês após o meu, digamos assim. E de Salomão também, Salomão foi dia 7 de fevereiro também. Deixa eu ver aqui no chat. A professora Rosa comenta o seguinte, né? Como administrar os desafios do ego? Esse é o desafio. A Rosa comentou também aqui, né?
tem o espaço do Sindaper, que posso ajudar. E aí, como ela tinha levantado a mão, eu pergunto se ela quer abrir, né, o microfone e fazer alguma pergunta, algum comentário, debater. Fica à vontade, Rosa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou abrir aqui, deixa eu colocar o celular aqui para abrir a imagem. Gostei muito, eu acredito que eu conheço o Rodrigo. Eu acho que a gente conhece todo mundo esse mundo jurídico, todo mundo se conhece, né, no final, né? Tudo bem, Rodrigo. Gostei muito. O Renan foi quem me acordou aí dizendo, olha, vê aí a palestra. Aí eu tenho uma programação para dormir, o que não posso no domingo. Mas eu gostei muito de ter acordado e ter participado da palestra. Eu também já li os livros de Cláudio Souto, eu acho que foi Miriam de Sá Pereira, a primeira que criou a disciplina Sociologia do Direito no Brasil, né? Ela e Cláudio, lá na Universidade Católica, né? E aí, primeiro ponto, né? Eu já li algumas coisas assim, e uma coisa que eu admiro em você, que eu vou parabenizar, que eu acho que Renan me chamou, porque a gente estava debatendo essa semana, foi a questão da utilização de pensamentos dentro de um contexto decolonial. E acredito que o espiritismo, né, o kardecismo em si, ele precisa fazer essa reflexão a partir de que ele traz uma experiência europeia continental, mas muitos não se abrem ainda para outros tipos de reflexão. Inclusive, tem Nogueira, que vai falar sobre o pensamento africano, né, da cosmovisão africana, mas ele também fala sobre a cosmovisão indígena. Ontem, inclusive, assisti uma aula, um curso no Casa do Saber sobre a questão da cosmovisão indígena. E o que eu parto, né, de uma reflexão é a partir de Jung. Né? Eu acredito na dimensão do inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, ele realmente vai trazer relatos, narrativas, como o kardecista, como a narrativa, por exemplo, indígena, que eu vi ontem, que eu assisti ontem, que eu não conhecia, eu vou rever a aula, a narrativa africana, né, Yorubá, que é o que mais ele utiliza, e outros tipos de narrativas que confluem para a mesma dimensão. Né? Inclusive, ontem eu achei tão interessante na narrativa indígena que ele diz que nós temos o superior, o mundo do meio e o mundo de baixo. E assim, casa muito com a nossa questão também espiritual, né? Aí eu queria trazer essa reflexão e agradecer por estar participando da reunião. E também temos o espaço do SINDAPEP, né, que é o Sindicato dos Advogados de Pernambuco. A presidente é minha amiga, Fernanda Rezende. Então, se vocês tiverem algum interesse de fazer alguma coisa, algum evento, live, ou algum debate nessa dimensão, eu também posso conseguir esse espaço como um convênio com a AGE. Certo? Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Com a palavra, Rodrigo. Depois tem Salomão aqui, levantou a mão também. Oi, Rosa. Obrigado por ter vindo. Que bom que você disse que seu esforço de acordar mais cedo, porque você reserva essa manhã ou esse dia, por exemplo, para descansar um pouco, valeu a pena. Você viu o meu esforço. Então, se você me ouvisse falar há 20 anos, quando eu estava lá finalizando mestrado em Direito, Filosofia, eu fiz Filosofia depois também, eu não ia ter esse conhecimento dessa visão chamada decolonial. Ela começou para mim no mestrado em Filosofia, entre os anos 2001 e 2003, não com o nome decolonial, ou descolonial, ou pós-colonial, que existe essa nomenclatura, mas ela apareceu primeiro com a apresentação de um pensador que eu citei hoje, eu vou repetir, chamado Henrique Dussel, como preferir, que tem uma abordagem Foi o peculiar sobre... primeiro autor que eu li também. Em 2000, mais ou menos. Eu fazia parte do grupo de debate do professor Vantuil Barroso, na Universidade Católica, grupo de estudo. Exatamente o mesmo autor. Pronto, então veja, Henrique Dussel,
ele tem uma abordagem diferente. Então, ele coloca a questão da ética, da política, numa perspectiva etnocêntrica, que não pode desprezar as características étnicas, culturais, linguísticas, de crença do povo, e que haveria uma descaracterização de outras formas de apresentar a nossa indumentária, nossa identidade cultural latino-americana, que ela fica eclipsada, ela fica ocultada, ela fica, de alguma maneira, não completamente revelada ou até desconfigurada por um excesso de jargões, de conceitos, de presença maciça cultural nas academias e nas escolas e na nossa cultura do pensamento europeu e do pensamento norte-americano. Então, isso se reflete nos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, na concepção de ensino, na influência de organismos internacionais, etc. Essa foi a primeira o quê? Aí, a outra apresentação que eu tive foi por conta própria, como eu disse, achando vídeos na internet de Juan Flor, Renato Nogueira e outros autores, e livros de Lélia Gonzalez. Eu não citei, mas vou citar um colega meu de departamento da UFPB, chamado Diego dos Santos Reis. Ele é do Rio de Janeiro. A formação dele é toda em filosofia. Ele trabalhou comigo remotamente, eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda pessoalmente. E Diego, junto com mais dois colegas do departamento, Rondon e com Daniel, organizaram um curso sobre América Latina, sobre as pedagogias não coloniais. E quando falam não colonial ou descolonial, é justamente o desejo de se contrapor, de confrontar com essa visão hegemônica do fazer, do ser e do saber, que parece ter tomado conta da nossa capacidade de autorreconhecimento e de expressão apenas com autores europeus ou norte-americanos. Embora, veja, esses professores, Nogueira, Juan Flor, etc., eles foram formados nas academias que são recheadas dessas teorias. Então, é um esforço deles de construírem essa dupla camada argumentativa deles, né? O Juan Flor, por exemplo, deixa claro que não está jogando fora alguns contributos da filosofia tradicional, vamos chamar assim, mas ele quer alargar e quer dar voz e visibilidade a quem foi silenciado. Essas palavras que eu estou usando, quem milita na área, que não é o meu caso, entenderá muito bem. Só que com um lado muito bom de eu estar vinculado a departamentos de educação, é que eu acho que nos departamentos de educação essa discussão chegou mais rápido do que na área jurídica. Então, só essa contextualização. Agora, claro, por exemplo, eu estou por fora das discussões atuais da UFPE. Então, eu não sei o que é que se estão estudando, o que é que se está estudando lá no programa de pós-graduação, em graduação, quem são as professoras, professores. Pode ser que eles tenham encampado essa discussão também. Mas até 12 anos atrás, essa discussão não era presente. Tem, por exemplo, o pessoal da Católica, Gustavo Ferreira Santos, ele, que também é da Federal, ele trabalha com a questão decolonial, a questão do constitucionalismo latino-americano, e também Marcelo Labanca. Então, essa discussão ela já tem em torno da questão do constitucionalismo latino-americano, o estudo sobre a Constituição chilena e outras constituições da América Latina que já incorporam a questão do saber indígena, né? Dentro das suas dimensões. Acredito que nós ainda somos muito precários em relação ao saber indígena, em relação ao que esses grupos, esses outros países latino-americanos, eles já trabalham em relação a isso. Eu, particularmente, não conheço o Norte, né, que é uma deficiência grave na minha formação, né, de conhecer as pessoas do Amazonas e as outras universidades, mas a gente já tem essa dimensão que já está sendo debatida. Vou até perguntar à professora Juliana Teixeira, lá da Federal, se ela tem alguma coisa, e eventualmente a gente poderia até oferecer um mini curso sobre isso, né? Lá, tanto na Católica como lá na Federal. Eu prefiro o espaço da Federal, que eu acho um espaço que as pessoas estudam mais. Algum comentário mais? Rodrigo, posso passar para Salomão? Passe para ele, pode passar. Com a palavra, meu amigo Salomão, pode falar aí, o maratonista, né? É o cara. Isso, obrigado, Renan. Primeiramente, bom dia a todos e todas, né, aqui presentes.
Eu vou trazer só algumas ponderações, tá certo? Só para contribuir para o debate. A fala foi muito bem fundamentada, né? Muito do ponto de vista daquilo que Rodrigo traz e estuda e trabalha, né, no dia a dia dele, né? Eu queria só fazer assim, pontuar, eu vi alguns comentários também sobre esse tema, dizer assim, né, na minha visão, né, o Espiritismo ele tem os seus postulados, né? E ele tem alguns postulados enquanto perspectiva de filosofia, né? E até de ciência, tendo alguns reflexos na religião. Então, assim, ele deve e pode dialogar com outras matrizes, né? Eu, particularmente, não gosto da expressão kardecismo, não é, eu acredito que o próprio Allan Kardec não gostaria que fosse assim qualificado, é espiritismo, é ciência espírita, é doutrina espírita, né? Mas, claro, isso não impede que haja o diálogo com outras matrizes, né? Até as questões como a professora Rosa, né? Rosa trouxe aí a questão indígena, mas sem abrir mão também, não é abrir mão, mas é dialogando, mas não esquecendo daqueles postulados. E lembrando sempre o seguinte, que o Espiritismo ele não é só fundamentado na doutrina, naquilo que veio, e claro, e muito importante, né? Codificado por Allan Kardec na França, mas acima de tudo e principalmente naquilo que também talvez não principalmente, mas ao lado, tão importante quanto daquilo que tem sido desenvolvido também no Brasil, né? Vamos esquecer da obra de Chico Xavier, né? A psicografia dele, das obras de Emmanuel, de André Luiz, né? Que tanto tem contribuído também para reforçar a doutrina, a teoria espírita, que não se limita só à europeia, vamos assim dizer. É só pontuar isso. E outra questão que eu queria trazer era o seguinte: quando você trouxe, me tocou muito a questão da formação nos cursos jurídicos. Veja, eu tenho uma posição um pouco diferente. O que é que eu entendo? A questão da preparação para os professores, eu concordo plenamente, né? Eu acho que, inclusive, os cursos de mestrado e doutorado continuem correndo nesse erro, porque você faz mestrado e doutorado. Eu particularmente tive essa experiência tanto na Unicap como na Federal e não vi uma disciplina sobre, por exemplo, didática do ensino superior. Eu cursei essa disciplina numa especialização que eu fiz. Mas e a gente tem que pensar muito no estudante. Nem todo estudante vai ser professor, nem todo estudante vai ser operador jurídico, né? Mas a gente pode dizer assim que maciçamente o curso de direito, ele é um curso que tem uma experiência prática, né? Vamos fazer um paralelo com medicina. Você não pode, por exemplo, ter um curso de direito formado somente por teóricos que nunca atuaram na prática. É a mesma coisa que um curso de medicina, que você vai ter somente médicos. Não, a teoria ela é maravilhosa, mas a gente tem que pensar que aquele curso ali, você vai ter ali 25, 30, 40 pessoas se formando e nem todos vão para a academia. A grande maioria ali vai para a prática. Vai ser advogado, vai ser servidor do Poder Judiciário, vai trabalhar no Ministério Público, na Defensoria Pública. Então, eu acredito que o caminho é haver um equilíbrio aí. Haver a formação teórica, que é importante, mas não esquecer do aspecto prático. Eu tenho uma preocupação também, e eu me considero um prático do direito, tá certo? Já atuei na academia também, lecionei muitos anos em faculdade particular, nesse momento não estou lecionando, mas eu assim diria o seguinte, é a minha percepção da academia, não sou dono da verdade, mas às vezes a gente tem a gente não pode esquecer, a gente tem que ter o aspecto teórico, que é importante, essa visão aí decolonial trazida, né? Vamos lembrar também de Joaquim Herrera Flores, né? Que a reinvenção dos direitos humanos e tal, numa área também que eu acho que é importante, mas assim, que buscando sempre também ter um aspecto voltado para aspectos práticos. As obras acadêmicas precisam ter essa preocupação, porque nem todo profissional do direito, e ele não é obrigado a isso, ele vai para a academia. Ele vai se formar, ele vai querer depois uma especialização no dia a dia, e às vezes você tem a academia e as obras jurídicas, elas têm uma linguagem que não acompanha, que esses profissionais não acompanham. Ela é uma linguagem difícil para o dia a dia. Então, você, às vezes, tem várias obras e revistas, revistas A1 da Lattes, que você vai ver e não aproveita nada do ponto de vista prático. Existe esse lado do Centro de Justiça, que você lembrou bem, e, com certeza, eu concordo com isso. O que eu quero dizer é que a gente não pode esquecer do aspecto prático. Em nossa realidade acadêmica, nós não podemos esquecer daquele profissional para quem o direito também deve ser direcionado, de quem está ali lidando com ele no dia a dia, na realidade.
Né? A gente não pode trabalhar com a realidade e dizer, como eu vi uma vez na Universidade Católica, uma professora muito respeitada, mas que ela fazendo uma crítica grande ao juiz, ao Poder Judiciário, de uma sentença que pegou, não, mas o juiz devia ter fundamentado dessa maneira, e disso e disso. Vejam, era uma sentença, e eu fiz uma consideração, eu tive que fazer, porque, veja, eu milito na área do direito no dia a dia, e sei que era uma sentença de previdenciário, de uma causa previdenciária. A gente não pode esperar que um juiz vá pegar no dia a dia uma causa dessa complexidade, que não é tão complexa, e que ele tem 40, 50, às vezes, casos para julgar, e que ele vai fazer uma sentença fundamentada citando Durkheim, citando... Veja, eu estou tentando... Eu não sei se estou me fazendo entender. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né? E eu concordo quando o Rodrigo coloca a questão que as faculdades não podem só pensar, por exemplo, em aprovar na OAB. Eu atuo no segmento da educação, na minha atividade como operador jurídico, e vejo esse problema nas escolas. As escolas só querem, muitas escolas particulares, elas só querem resultado, aprovação no Enem, que é para divulgar, mas também existe isso porque há uma demanda dos pais, então não é um problema somente da escola, é um problema de nós outros, de nós mesmos, lidar, porque o pai quer aquela escola que consegue, que tem 3, 4 alunos aprovados em medicina na UFPE, que tem primeiro lugar, segundo, terceiro no Enem do Estado, porque está se preocupando não com a formação do indivíduo, a reforma íntima, e aí entra o espiritismo, mas somente com o resultado. Então, eu penso que a Faculdade de Direito ela tem que ter esse olhar também. Ela tem que ter um olhar, não pode esquecer disso, porque, infelizmente, é a realidade do mercado, mas você também não pode nem deixar de lado a teoria, que é extremamente importante, né? Mas tentar, e aí é um desafio, um equilíbrio entre a teoria e a prática, de maneira que você possa formar profissionais que eles estejam preparados para o mercado que vão enfrentar, conscientes de que podem, uma parte, e é importante, vai militar como professor, vai se dedicar somente à docência jurídica, outros tentarão um equilíbrio, ser operadores do direito e até também participar da docência jurídica, o que eu entendo que não é impossível conciliar, e outros, a grande maioria, essa é a realidade, vai se dedicar ao dia a dia de operador jurídico. E a minha reflexão que eu deixo é, o que é que a academia está fazendo para esses profissionais do dia a dia? O que é que a gente tem trazido de contributo, efetivamente, para essa realidade? Era só isso a minha intervenção, me desculpe se me alonguei. Com a palavra, professor, nosso querido convidado Rodrigo, algum comentário? Teve uma pergunta, né, mas com a reflexão de Salomão. Sim, primeiro agradecer a reflexão, o desejo de Salomão compartilhar conosco. A ideia por trás de prática jurídica, Salomão, não sei se você concordaria em refletir dessa forma, que pressupõe uma prática autônoma dos operadores do direito, como às vezes a gente chama, os advogados, né? Enfim, pessoal que trabalha em toda a área, cartório, secretarias judiciais, todas essas instituições. Negar que elas têm uma prática que a universidade não pode virar as costas para ela, não. Isso é uma insanidade. Não é isso que a gente propõe. Mas veja, o que a gente propõe é anterior a isso. Primeiro, o senso de justiça não está colocado só nas relações jurídicas institucionalizadas, contratuais ou judicializadas, ou nas reflexões feitas por profissionais da prática, ou lendo uma sentença. Isso é uma das formas da gente constatá-la. Ela atravessa a nossa existência por inteiro. Pronto, aqui a gente falando um com o outro, né? O grau de honestidade, quando a gente reconhece que um argumento é mais interessante do que o outro, respondendo a uma resposta do chat de Rosa, que ela não trouxe quando falou, mas eu li, como treinar essa questão do ego, isso. Isso é um exemplo, só para ficar registrado. Quer dizer, se eu não penso o que é o próprio direito, o que a gente está chamando de prática do direito, como diz o que o mercado, infelizmente, tem que ser, não. A gente pode tentar se contrapor a isso, só que tem consequências. Alguém pode dizer, mas falar é fácil. Não, falar não é fácil. Não há uma separação. Não deveria haver uma separação entre pensar, falar e fazer, porque pensar e falar já são modos de fazer.
Então, quando a gente vai conversar com advogados de qualquer área de atuação do direito, o que é que os irmana, o que é que há de igual num profissional de direito de família, num profissional de direito imobiliário, num advogado, uma advogada que atua em direito previdenciário, trabalhista, ou que estude direito constitucional, que atue nos tribunais ou nas esferas chamadas superiores. Há algo de comum em tudo isso. Pressupõe que conhece a legislação, pressupõe, aplicada aos casos, pressupõe que conhece a jurisprudência, o conjunto de respostas dadas pelo Poder Judiciário, quer seja jurisprudência consolidada, quer seja jurisprudência em construção. Pressupõe isso, ok. Mas pressupor isso pressupõe que o entendimento daquela situação de fato, combinada com o que a legislação foi capaz, os seres humanos foram capazes de criar enquanto legislação, está o melhor possível. E às vezes a legislação e a prática pode ser apenas uma externalização da ideia distorcida do que é justiça. Então veja, eu sei que é muito forte isso, porque mexe com a gente, mexe comigo. É quase como se dissesse assim: eu não quero ser uma fraude, Salomão. Eu acho que você também não quer. Mas algumas vezes a gente pode estar, nós dois e todos, né? Podemos estar acostumados em reconhecer que a prática é soberana. Quando você cita um profissional de saúde, é um negócio, não podemos ter médicos só teóricos, né? Mas eu não estou imaginando um médico que não saiba fazer uma intervenção cirúrgica. Mas a gente precisa de um bom clínico para não encaminhar para a cirurgia quem pode ser restabelecida a sua saúde sem passar por uma cirurgia, por exemplo. Então, quando a gente compara a área de direito com a área médica, é como se a gente estivesse querendo dar um exemplo que justificasse. Vamos sair da academia e vamos para uma coisa prática, rápida. Salomão, você precisa de um serviço de encanador em casa. Se o cara sabe dizer o nome das peças e não sabe trocar o cano, é isso que você está dizendo. Só saber os nomes da peça e não saber botar a mão na massa, ele não vai servir para trocar o seu cano. Eu concordo. Se você sabe diferenciar o que é uma galinha de um peixe, é necessário você ter assim: Salomão, cozinha um franguinho aí para mim. Renan, faz aí um salmãozinho frito para mim, que eu estou com fome agora. O almoço daqui a pouco chega, eu estou ficando com fome. Ó. Então, diferenciar um prato do outro é necessário, vírgula. Mas não é suficiente para você ser um cozinheiro. Eu concordo. Qual é a questão? A questão é que antes de saber o que é um prato, um peixe e o que é um frango, a gente tem que discutir sobre o que é alimento. Entende? Então, o que é alimento? O que é alimentação? Qual a disposição que a gente pode ter sobre esses outros seres vivos? Veja como alarga. Veja como alarga. Então, eu estou tentando pegar a rica fala que Salomão trouxe e escancarar, dissecar, dizer: a gente não está contra a prática de direito, só que essa prática pode estar viciada por uma, talvez preguiça seja um termo forte, mas por uma aceitação provisória da gente de que, por enquanto, as coisas sejam assim. Então, veja, se eu estou dizendo, de acordo com os textos espíritas, né, que nós vamos melhorar, então é razoável imaginar um mundo cada vez com menos necessidade de advogado, Salomão, e de procurador. Isso tira os empregos de muitos de nós, eu reconheço. E eu não tenho condições de formular uma explicação substantiva e ampla o suficiente que dê conta de responder a todas essas questões econômicas, políticas e tal, mas é possível que já existam mundos que essas relações de consumo, de trabalho, etc., não sejam mais nem nomeadas. Hipoteticamente, de acordo com os textos espíritas, sim. Sim. Então, como é que a gente... Isso é interessante? Bom, parece que isso é uma fase que chegará. E como é que a gente pode ajudar para essa fase chegar? Claro, sem ser violento, desrespeitoso, dogmático, fanático, etc., fundamentalista, enfim, irracional, insensato, né? Grosseiro. Eu acredito que fazendo o que a gente está discutindo. Então, pensar o conceito de prática jurídica, pensar o conceito de realidade,
quando você usa, e eu uso também, a realidade é assim. Não. Ela, por enquanto, está assim. O direito não alcança um balaio de gente, uma tuia de gente, em vários aspectos, de saúde, habitacional, de respeito aos seus direitos mínimos de existência. Então, é mais para esse lado, assim, é uma discussão anterior à própria instituição, às próprias instituições, que atravessa as instituições e que pensa em um mundo futuro sem essas instituições. Eu concordo que o cenário para discutir isso hoje, um cenário como esse aqui, é favorável. Mas como é que a gente pode começar a discutir assuntos propriamente jurídicos, como legística, a teoria da legislação? Eu não vejo a gente estudar isso a fundo nas faculdades, né? Nem na pós-graduação, sobre a qualidade da lei, sobre a necessidade da lei, de haver lei, né? Como é que a gente estuda a fundo as chamadas práticas de autocomposição? Que eu vejo que até isso já está sendo viciado também. Mediação, arbitragem. Está viciado por quê? Porque tudo isso está sendo contaminado pela nossa compreensão muito primária do que seja o justo, do que deva ser. Por isso, essa discussão continuo acreditando tão relevante. Muito bom. Eu pergunto se tem alguém com alguma outra indagação ou colocação. Paula Caterine de Lira, hoje está um pouco mais quieta, né? Geralmente ela fala bastante. Roberto, algum questionamento? Eu, assim, pessoalmente, eu traria uma reflexão. Oi, Perdão, Renato, desculpe interromper. Estava com um texto aí para o Rodrigo sobre a professora Fabiana Soares, com que tive a alegria de trabalhar com ela, Rodrigo. E eu acredito que ela seja uma das maiores especialistas de legística aqui do nosso país. Eu já ouvi falar em 2010, em um congresso realizado no auditório do TRF. Eu sei quem ela é. Eu tenho textos dela e textos de autores que ela organizou. Obrigado pela referência, Roberto. E Salomão agradece, né, Perfeito. Resposta. Roberto, tem algum complemento mais? Alguém teria alguma indagação? Não, Renan. Até pelo horário. Não, até pelo horário, eu deixo com você só antes do final, Renan. Só gostaria de, enfim, né? Não sei se o espaço é agora, tá? Mas agradecer de coração ao Rodrigo, né? Rodrigo é um amigo muito, muito, muito querido, né? E as expectativas são as mais altas possíveis sempre que eu vou escutá-lo, Rodrigo. Mas eu acho que todos saem daqui com essas expectativas superadas. Realmente foi um dos momentos mais, eu diria, ricos, tá, Rodrigo, da AGE. Realmente saímos todos aqui muito, muito, muito agradecidos, tá, pela tua disponibilidade, paciência, né, carinho aqui conosco, tá? E que realmente foi um domingo maravilhoso, uma manhã de domingo realmente única, tá? Em que todos nós aprendemos muito com você. Muito obrigado de coração, Rodrigo. Papai do céu, continue sempre abençoando todos os seus passos e sempre, né, que possamos crescer, né? Crescer como intelectuais, mas principalmente como seres humanos, né? Certo. Rodrigo, que já esteve na AGE, né? Já. Logo no início, ele já esteve, acho que 2011, 2012, não é isso? Na época de Gustavo. Gustavo era... Rodrigo é agiano, Salomão. Rodrigo é agiano, nunca deixou de ser, não. É agiano, né? Ele já teve, acho que umas 2, 3 vezes conosco antes, né? Exatamente, eu lembro muito bem dele. Cheguei até a comentar que na época ele não estava com essas madeixas prateadas, né, na época. Esse comentário pode ser dispensado, Renan, pode ser dispensado. Mas lembro que ele falou da época da defesa do mestrado, que realmente foi uma ideia muito inovadora, né, junto com o João Maurício Adeodato.
trazer essa visão espírita, né, para o meio da teoria do direito. Realmente foi uma ousadia, né, foi um desafio muito grande, né, para Rodrigo, né? E claro que teve um ganho teórico muito grande para nós. Inclusive tem um livro aqui na época realmente organizado por Gustavo Machado, que era Temas de Direito e Espiritismo, né, uma relação para os novos tempos, que é um livro que tem vários artigos, inclusive o de Rodrigo, né? O de Rodrigo, se eu não me engano, aqui, cadê? É o penúltimo, né? Sobre transconstitucionalismo e teoria espírita, né? Você agora deve pegar a parte de Marcelo Neves, né? Bem interessante, é um livro, assim, com vários autores, inclusive o Cláudio Souto também, ele fala sobre, né, forma e conteúdo na perspectiva espírita de ciência social do direito. Só pessoas ilustres aqui nessa obra, né? Temas de direito e espiritismo, né? Muito bom esse livro aqui da AGE, né, coordenado pelo ex-presidente Gustavo Machado, né? Uma relação para os novos tempos. Então, Rodrigo, pelo adiantar da hora, né, não sei se alguém tem mais algum comentário aqui no chat, mas realmente esse tema, né, ele merece uma parte 2, digamos assim, né, regularidade do senso de justiça e cosmovisões em conflito. Sobre o aspecto da doutrina espírita, né, para concluir, é uma responsabilidade muito grande falar sobre a doutrina espírita, né, porque a gente tende geralmente a confundir o movimento espírita, né, com a doutrina espírita propriamente dita, né? O movimento espírita são aquilo que as pessoas fazem, interpretam e entendem, né, da doutrina espírita. E o espiritismo em si, a doutrina espírita, é realmente uma doutrina consoladora, né, conforme o nosso próprio mestre disse, né, que seria o consolador prometido, né, que não nos deixaria órfãos, né? Ele que há 2000 anos esteve aqui e deixou esses ensinamentos, né? E a doutrina espírita veio para trazer esclarecimento ainda mais, né, de seus ensinamentos. Então, a prática é seguirmos, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia, né? Em relação à colocação de Salomão, acho que foi bem pertinente, né, a questão de taxar como kardecismo, né? Esse termo tem o que ele pejorativo, mas que as pessoas que tendem a estudar com mais profundidade tendem a evitá-lo, realmente, que era a ideia de Kardec não trazer essa perspectiva, né? Porque a doutrina não é dele, né? Ele foi o codificador, né, que ajudou a compilar esses postulados, né? Mas a doutrina dos espíritos, né, tendo como a coordenação, né, do nosso mestre Jesus, né, que é o espírito de verdade, né? E a regularidade do senso de justiça está bem descrita, né, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no prefácio, né, em que o Espírito de Verdade assina, né? E o senso de justiça trazido pela doutrina espírita é aquele que vem confundir os orgulhosos, né, e glorificar o justo, né? Porque a gente tende a se perder nos nossos egoísmos, né, como foi bem colocado aqui, e tentando impor, né, os nossos interesses, né, sobre as questões da realidade, sobre as questões fáticas, que seriam a perspectiva de justeza, né? E como já diria Aristóteles, né, o justo, né, nem um excesso e nem uma falta, né, é o meio, né, seria o meio termo aí de conciliar, né? Mas agradecemos, né, essa exposição do Rodrigo Rosal, realmente foi brilhante, como sempre, né? E já ficamos aí aguardando, né? Vamos aí tentar fazer uma parte 2, né, desse tema, né? Ou para o próximo semestre ou para o próximo ano, pelo menos, Rodrigo, né? Se não for possível no segundo semestre, né? Se bem que a gente está com a agenda praticamente lotada, né? A professora Rosa comentou aqui, né? A questão da cosmologia indígena, né? É muito interessante essa perspectiva, que, na verdade, eu não assim, o senso eu não observo tanto como visões de conflito, mas são visões que têm diferentes perspectivas analíticas, né? E diferentes lentes, né, que vão enxergar a realidade de acordo com a sua lente, né? Mas é isso, né? Eu achei perfeito, né, a abordagem, o tema realmente foi, mais uma vez, brilhante, Rodrigo, depois de tanto tempo, né,
12 anos após a sua estada aqui na AGE, temos a felicidade de tê-lo novamente, amigo. Muito, muito agradecido pela sua disponibilidade nessa manhã, né? Eu deixo o Rodrigo à vontade para dar suas considerações finais, né? E convidar nosso amigo Salomão para fazer a prece de encerramento, né? Com a palavra, Rodrigo, né? Com suas considerações finais, né? E nosso amigo Salomão, fica o convite para fazer a prece de encerramento. Eu renovo o meu agradecimento. Como eu disse, meu aniversário no dia 7, os presentes que eu já havia recebido das pessoas de perto, como esposa, filha e demais que me amam e que externaram isso. Mas tem outras formas da gente presentear alguém. Uma delas é essa. Vocês estando aqui genuinamente, com vontade, ouvindo e participando. Tem um ditado nosso que diz: quando um não quer, dois não brigam. Eu adaptei isso para a sala de aula dizendo assim: quando um não quer, dois não conversam. Isso é um fato. Eu acho que todo mundo hoje aqui quis conversar. Eu agradeço por isso. Eu me coloco à disposição para que, se houver interesse, necessidade de voltar tanto em uma conversa aqui com vocês na AGE, num outro momento, ou também aceitarem o convite que eu fiz a todos de marcarem um horário comigo. Roberto tem meu contato de WhatsApp, que é só o que eu uso, o celular e o WhatsApp. O e-mail também é o mesmo há anos. Pode passar para quem quiser, para a gente marcar uma conversa, entrevista, como eu disse, no estúdio lá da Rádio Web da UFRPE. E o meu interesse, que eu vou começar a conversar com João Paulo, que eu me encontrei recentemente, vou falar com Roberto, que de todos vocês é o que nesse momento eu estou tendo um contato mais rápido, mas não significa que vai ser só com ele, para ir batendo na porta da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e dizer: e aí, qual é? Tem interesse de fazer uma reflexão sobre legística, por exemplo, a teoria da lei, tal, para, entrando nesses espaços, falar sobre coisas que para nós, enquanto espíritos reencarnados, é relevante, sem constranger ninguém lá, sem ter nenhuma intenção proselitista, longe completamente disso, mas nós podemos discutir temáticas que são relevantes para os estudiosos do espiritismo e para os estudiosos não espíritas também. E aí, não necessariamente botando o nome de espiritismo, mas falando de questões como essa que eu disse, que são relevantes. Discutir o senso de justiça, a oportunidade ou não, a conveniência ou não de uma lei, isso aí interessa, acredito eu, a muita gente. Então, eu vou encaminhar isso aos poucos. Isso é um compromisso meu, que eu deixo aqui registrado. Muito obrigado. Um ótimo domingo